Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela nova semana. Glorificado seja Deus pelo novo ano. Glorificado seja Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e irá fazer, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Neste momento, nós vamos meditar um pouco a respeito de 1 Coríntios, capítulo 13, que na Bíblia de Estudo Conselheiro tem o título Amor é o Dom Supremo. Na Bíblia de Estudo de Genebra tem o mesmo título, o amor é o dom supremo. Já na Bíblia de Estudo Ifonográfica, que é Bíblia Visual com Ifonográficos, o título é O Hino ao Amor. Fazendo a leitura do texto, temos: E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Fiz a leitura na Bíblia de Estudo Conselheira. Na Bíblia de Estudo de Genebra faz ainda uma conotação a respeito desse capítulo lido, mostrando para nós o contexto, o caminho sobremodo excelente que é descrito nos 13 versículos que compõem o capítulo 13 de 1 Coríntios. No comentário nós temos um caminho sobremodo excelente. A descrição inicial. Antes de explicar quais são esses melhores dons, conforme ele faria no capítulo 14, Paulo precisa indicar qual é a condição essencial para o exercício apropriado de qualquer dom. Ele vai falar a respeito exatamente do amor.
Olhando para o contexto dos versos de 1 a 3, diz o comentário: usando de um exagero intencional, Paulo enfatizou a inutilidade dos dons quando exercidos sem o concurso do amor. A expressão línguas dos homens refere-se provavelmente ao dom de falar em línguas estranhas, conforme está em Atos capítulo 2, versos de 4 a 11, enquanto que a adição e dos anjos pode ser um exagero deliberado, similar a compreender todos os mistérios ou remover montanhas. Se os crentes de Corinto reivindicavam usar a linguagem dos anjos, é impossível de determinar. Capítulo 12, verso 10. A expressão ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado também pode ser uma declaração dramaticamente exagerada. Esse é o contexto descrito nos versos de 1 a 3. Já nos versos de 4 a 7, nós temos Paulo personaliza o amor como uma pessoa que age de modo a que os crentes deveriam agir. O quadro total sugere uma descrição do próprio Cristo, considerando os tipos de problemas que esta epístola aborda. Estes versículos são uma reprimida aos crentes de Corinto, que estavam fracassando na conduta de si mesmo com amor. No verso 5, quando ele enfatiza não se ressente do mal, Paulo talvez quisesse indicar que os crentes que amam não planejam o mal contra seus semelhantes, mas provavelmente, porém, ele indica que aqueles que amam não concentram a sua atenção sobre os erros que as outras pessoas cometem contra eles. Já quando no verso 7 ele enfatiza o termo tudo, Paulo se utiliza dessa palavra por 4 vezes para efeito retórica, ao levar sua descrição sobre o amor a um ponto culminante. Já no verso 8, ele diz que o amor jamais acaba. Poderíamos ver essa declaração como um sumário do versículo anterior, especialmente à luz do comentário de que o amor tudo suporta. Ao mesmo tempo, a declaração permite que Paulo construa um contraste entre o amor, que sempre permanece, verso 13, e os dons espirituais que cessarão. Profecias, línguas, ciências. Vamos contemplar que é provável que Paulo tenha mencionado esses 3 itens como representantes de todos os dons espirituais, que terão uma função temporária e terrena até o fim de nossa era. Outros têm sugerido que esses 3 dons em particular foram mencionados por Paulo por terem uma função reveladora que chegou ao fim ao se completar o cânon do Novo Testamento. E ele faz uma colocação, uma descrição, chamando a atenção o perfeito, o contexto
especialmente no verso 12, sugere fortemente que Paulo está se referindo aqui à segunda vinda de Cristo como o evento final do plano divino da redenção e da revelação. Em comparação com aquilo que receberemos, então as bênçãos presentes são apenas parciais e, portanto, imperfeitas. Desse modo, era um sinal de imaturidade quando os crentes de Corinto tratavam os dons temporários e incompletos do Espírito como revestidos de significação final, de acordo com outra posição. Paulo podia estar se referindo à revelação completa contido nas Escrituras do Novo Testamento, ou seja, nos 27 livros que descreve todo o ministério de Cristo, descreve a ação da igreja e que mostra como deve proceder os cristãos. O que tornou obsoleta a profecia e outros dons reveladores. Ainda outras interpretações têm sido sugeridas, tal como a maturidade no amor, que os crentes de Corinto deveriam ter como alvo, o amadurecimento da igreja primitiva ou a morte do crente individual. Além disso, ainda fala no verso 12, então conhecerei como também sou conhecido. É uma outra descrição que Paulo faz no hino ao amor cristão, que é todo o capítulo 13. Dentro desse contexto, talvez essa colocação venha para os coríntios. Ele gostaria de mostrar de como deve ser entendido o conhecimento. Como você vê a Deus? Como você entende o amor de Deus revelado a nós através da pessoa de Jesus Cristo? Como isto é frisado nas Sagradas Escrituras e como você retém este discurso, este poema, esta descrição em seu coração. Ele descreve que o amor é o maior dos dons. Falando em dons, vejam só quais são os dons espirituais que Paulo está descrevendo. Olha, dons espirituais que ele escreve para a igreja de Corinto, ou que ele notifica à igreja de Corinto, são o dom da sabedoria, conforme 1 Coríntios 12:8, o dom do conhecimento, conforme 1 Coríntios 12:8 também, o dom da fé, 1 Coríntios 12:9, o dom de cura, que também está em 1 Coríntios 12:9 e 28, o dom de fazer milagres, conforme 1 Coríntios 12:10 e 28, o dom de profecia, que está em 1 Coríntios 12:10 e 28, mas também ele enfatiza profecias em Romanos capítulo 12, verso 6 e também em Efésios capítulo 4, verso 11.
Saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. 1 Coríntios 12, 10. Falar em línguas estranhas. 1 Coríntios 12, verso 10 e 28. O dom de servir. 1 Coríntios 12, 28. Também este dom é frisado em Romanos capítulo 12, verso 7. O dom de orientar e liderar. 1 Coríntios 12, 28, mas também ele notifica em Romanos 12, 8, em Efésios 4, 11, o dom de ensinar, que Paulo cita em 1 Coríntios 12, 28, também o notifica em Romanos 12, verso 7, em Efésios 4, 11, o dom de interpretar línguas, 1 Coríntios 12, 10. O apostolado, 1 Coríntios 12, 28, mas também frisa esse dom em Efésios 4, 11. O dom de ajudar, que é destacado em Romanos 12, 8. O dom de repartir, que está em Romanos 12, 8 também. O dom de dar ânimo também se encontra em Romanos 12, 8. E o dom de evangelismo, Efésios 4, 11. Estes são os dons espirituais. Ainda falando a respeito dos dons e destacando o verso 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios, o amor. O cristianismo do Novo Testamento é a resposta humana para a revelação do Criador como Deus de amor. Em amor por aqueles que não amavam, o Pai deu o Filho e o Filho deu sua vida. E o Pai e o Filho juntos enviaram o Espírito Santo para salvar os pecadores da miséria e levá-los à glória. Crer e desfrutar dessa tremenda realidade do amor divino sustenta o amor por Deus e pelo próximo, que os dois grandes mandamentos exigem, conforme está lá em Mateus, capítulo 22, verso de 35 a 40. O nosso amor expressa nossa gratidão pelo o amor gracioso de Deus para conosco e o limita como um modelo, conforme Efésios capítulo 4, dos versos 32 ao capítulo 5, verso 2 e 1 João 3,16. O amor cristão é uma marca indispensável da vida cristã. É assim que descreve a Bíblia de Estudo de Genebra. A medida e a prova do amor de Deus é a obediência a Ele de todo o coração, conforme João capítulo 14, versículo 15, verso 21 e 23 e 1 João 5,3. A medida e a prova do amor ao próximo é dar a própria vida em favor dele, conforme 1 João 3,16 e também João 15, versos 12 e 13. Esse amor sacrificial envolve dar, gastar e até empobrecer-se pelo bem-estar do próximo. A história apresentada por Jesus acerca da bondade do samaritano para com um tradicional inimigo é o seu modelo de como se deve amar o próximo, conforme está descrito em Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37. O amor cristão é descrito em 1 Coríntios 13. A sua total ausência de interesse próprio é marcante. O amor busca o bem do próximo e a sua verdadeira medida
é o quanto ele dá para que se alcance tal fim. Mais do que simples emoção, o amor é um princípio de ação. É uma questão de fazer algo pelos outros por compaixão a eles, sem levar em conta se sentimos ou não afeição por eles. É pelo amor ativo de uns para com os outros que os discípulos de Jesus podem ser reconhecidos, conforme está no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Em síntese, podemos dizer que o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é formado de 13 versículos, traz para nós a seguinte expressão de amor. O amor é paciente, benigno, altruísta, verdadeiro, cheio de esperança e duradouro, como mostra os versos de 4 a 7. Não é invejoso, orgulhoso, egoísta ou rude, nem aceita provocação, como se encontra nos versos 4 e 5. Sem amor, as línguas são apenas barulho, como mostra o verso 1. Profecia, mistério, ciência e fé nada vale, como mostra o verso 2. Boas obras são inúteis, como mostra o verso 3. Entretanto, o amor é maior que profecias, pois elas desaparecerão, como mostra o verso 8. Como línguas, pois elas cessarão, como mostra ainda o verso 8. Como ciência que passará, mostrado também no verso 8. O amor, ou o termo amor, é um dos termos mais dinâmicos que Paulo emprega para referir-se à vida santa, habitada pela plenitude do Espírito. Inclui motivação e ação. O amor é característica do cristão maduro. Quem anda de acordo com a palavra, busca viver em si a concretização do que seria a lei. Como se resume os 10 mandamentos? E o Senhor Jesus nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa ênfase está exatamente no termo amor. E o amor de forma sublime, que é descrito como amor ágape, o amor de Deus, que é um amor que vai além da nossa compreensão, ao ponto dele vir ao nosso encontro quando nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecado, mas através da ação gloriosa de Deus, que nos amou primeiro, como diz em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que você possa entender a preciosidade do que é o amor de Deus, o amor ágape, guardando em sua memória que o amor é o dom maior. Ele é visto como hino ao amor cristão. Ele descreve o que é a preciosidade da presença do amor de Deus em nossas vidas, a ponto dele frisar claramente no verso 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior destes é o amor. Que o amor de Deus, que excede o nosso entendimento, possa encontrar guarida no teu coração, meu amado irmão, meu amado amigo, e possa ser
o norte da tua caminhada em todos os dias da tua existência na terra. Pois assim, procedendo, terás inteira comunhão com Deus e com o próximo. Que Deus, o soberano Senhor, te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.